Boa noite, gente. Paz do Senhor esteja com vocês. Eu estou aqui para mais uma mensagem de fé para o seu coração. Hoje a palavra que eu vou ler está no livro de Atos, capítulo 14. Do versículo 8 em diante, eu vou ler algumas passagens aqui, alguns versículos, para a gente entender o contexto, para a gente estar explicando. Diz assim, Atos 14, 8. E estava sentado em Listra certo varão coxo dos pés, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que lhe falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Então, nessa noite eu quero te explicar essa palavra. A Bíblia diz que Barnabé e Paulo, eles estavam ali como apóstolos, como servos de Deus, como ungidos do Senhor, separados para ir para os quatro cantos aí, pregar a palavra do Evangelho, pregar a mensagem de Jesus, falar o que Jesus tinha feito, todos os acontecimentos e também, lógico, quando colocasse as mãos, poder orar pelas pessoas, entregar uma mensagem ali aos corações que estavam precisando, tudo isso. E a Bíblia diz, meu irmão, que a gente vê aqui, interessante que eu acho é que a Bíblia está dizendo para nós que Paulo, o que ele fez? Ele começou ali a falar, a pregar, ele estava ali falando, e aí o que aconteceu? Num certo momento tinha um menino, um rapaz, uma pessoa, um homem ali, um varão, a Bíblia diz, que ele era coxo desde o nascimento, ou seja, ele era manco, uma perna era maior que a outra. Então, ele tinha esse defeito, essa deficiência, desde quando ele nasceu ele era assim. Só que a Bíblia diz que quando ele estava ouvindo Paulo viu nele fé para ser curado, ou seja, Paulo viu nele uma pessoa que acreditava naquilo que ele estava falando. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser transformado? Porque lá em Hebreus diz que o mesmo Jesus é ontem, hoje e será eternamente. Então tudo que ele fez, que você lê na Bíblia, ele continua fazendo. Os mesmos milagres, os sobrenaturais, o mesmo Deus continua trabalhando a nosso favor. Só que hoje ele usa os homens e mulheres, que ele escolheu, que ele separou, ungidos para poder o quê? Fazer essa obra, A Bíblia diz que o Senhor deu poder, para aqueles apóstolos, deu poder para as pessoas, para elas poderem ir no nome de Jesus, porque a gente não pode fazer nada se do alto não vier. E aí no nome de Jesus elas poderiam colocar a mão ali e orar, e o Senhor, curaria aquela vida. E assim foi, Paulo fez isso, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, ele falou em voz alta: levanta sobre os seus pés, e aí imediatamente o homem saltou e andou.
Ou seja, ele era deficiente desde a infância, porém ele saltou e andou com a voz ali, né? A ordenança de Paulo através do nome de Jesus, sempre, meu irmão. Mas o que é interessante nessa palavra que eu quero dizer para você, algumas coisas que me chamam bastante atenção primeiro, Deus deu poder realmente, por isso pessoas podem orar por nós, sim, se for uma pessoa escolhida ali de Deus, separada, né, Deus tiver derramado aquele poder para a pessoa ser usada, ela será usada com fé, ela ora e o milagre acontece, porque quem faz não é o homem, quem faz não é a mulher, quem faz é o Senhor, é Deus que faz todas as coisas, nós somos apenas unicamente instrumentos do Senhor. E é interessante nessa palavra, uma coisa que eu quero explicar para você que está me ouvindo, é que imediatamente quando aquelas pessoas ali em volta, naquela cidade ali, uma cidade chamada Listra, naquela cidade onde estava sendo pregado ali por Paulo e Barnabé, onde o homem foi curado, aquelas pessoas começaram a querer endeusar Paulo e Barnabé, começaram a querer fazer com que eles fossem mais ou menos, né, como se deuses estão diante de nós, ou seja, começaram a glorificar muito aquelas pessoas. A Bíblia diz que eles queriam até fazer sacrifícios, né, porque antigamente, né, nesse tempo aqui, era muito comum ter vários tipos de deuses, vários tipos de... tinha Deus para tudo, vamos dizer assim, né? A fé das pessoas era assim. Mas a gente sabe que só tem um Deus, que é o Deus vivo, que está no céu, meu irmão. Não tem outro Deus, né? Todas as pessoas, uma hora também eu vou explicar sobre isso, não é a intenção dessa mensagem, mas só para você entender, todas as pessoas, elas nasceram, morreram, mas só quem ressuscitou e está vivo é Jesus Cristo. Então ele é o nosso Deus. Mas não é isso que eu vou explicar, uma outra mensagem, como eu disse, eu vou falar sobre isso, né? Hoje a intenção é te explicar essa mensagem em Atos 14. Então, eles começaram a querer fazer sacrifício, porque naquela época, como eu estava dizendo, os deuses lá, Deus para o sol, Deus para a chuva, Deus da fertilidade, tinha Deus para tudo, né? Eles se iludiam com essas coisas. Então eles pegavam imagens, criavam e eles começavam a sacrificar, fazer sacrifícios ali aos pés daquelas imagens. Então aqueles homens ali daquela cidade, aquelas pessoas começaram a achar tão extraordinário o que Paulo fez, que foi mandar o menino se levantar e andar, curar, né, vamos dizer assim, curou aquele rapaz, que aqueles homens eles queriam sacrificar ali aos pés de Paulo e Barnabé. Só que interessante, meu irmão, nessa palavra que me chama bastante atenção é que na hora que Paulo e Barnabé viram isso, entenderam isso, que estavam querendo dar muita glória para eles, querendo exaltar muito a eles, eles pegaram, a Bíblia fala, rasgar suas vestes. Naquela época, rasgar as vestes era sinal de humilhação. As pessoas, né, quando elas iam se humilhar diante de Deus, elas rasgavam suas vestes, vestiam um pano de saco, né, colocava terra na cabeça. Isso significava símbolos, né, de humilhação, que a pessoa estava se humilhando perante o Senhor. Mas então você vê ele dizendo, rasgaram as vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, olha, não façam essas coisas. Nós também somos homens como vós. Está escrito aqui no versículo 15. Sujeitos às mesmas paixões. Ou seja, sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros, aos mesmos pecados que vocês. Nós somos falhos, nós somos homens. E aí ele começou a falar... mas nós estamos vos anunciando que vocês se convertam dessas vaidades ao Deus vivo. Ou seja, na verdade, eles estavam querendo que aquela cidade, aquelas pessoas que estavam ouvindo, se convertesse ao Deus vivo, entendesse a mensagem do Evangelho e se rendesse aos pés do nosso Deus. Então, ele começou a falar de Jesus, ele começou a explicar, a pregar, e aí, por fim, como diz a Bíblia aqui no versículo 18, com muita dificuldade impediram que aquelas multidões sacrificassem. Interessante, porque eu quero te dizer nessa mensagem é o seguinte: quando você vê, meu irmão, por exemplo, eu estou aqui ministrando uma palavra de bênção, de vitória, de fé para a sua vida, a palavra de Deus, eu não posso nada de mim, tudo vem do alto, tá entendendo? O Senhor que dá sabedoria, o Senhor que capacita, é o Senhor que dá entendimento e fé. Então quando você vê alguém sendo usado por Deus
né, para operar um milagre, às vezes a gente ora e por misericórdia do Senhor a pessoa é sarada, é curada, é liberta, é transformada de alguma maneira. Quando você vê alguém sendo usado assim, meu irmão, não dê glórias à pessoa, glorifique a Deus, porque tudo vem do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo vem de Deus para nós. Ai de nós se não fosse o Senhor. Então, nós também somos falhos, essas pessoas que às vezes são usadas para orar pela sua vida e aí você tem uma vitória, recebe uma bênção. Não acontece isso? Às vezes as pessoas me ligam, mandam mensagem, ou na própria igreja, ou vizinhos, amigos falam: pastora Cris, ora por mim, por tal situação. E aí a gente vai e ora, clama, né? Entre guerra com a pessoa ali para ajudar, né, espiritualmente. Aí a pessoa conquista o que ela queria. A glória é de Deus, meu irmão. Ninguém tem nada para te dar, só o Senhor. Entenda uma coisa: infelizmente, nos tempos de hoje que nós vivemos, muitas pessoas, muitos servos de Deus têm pegado a glória para si. Isso é triste, isso é decepcionante, isso é muito ruim. O Senhor não se agrada disso, porque a glória vem do Senhor e tem que voltar para Deus. Tá entendendo? Se uma pessoa, pela misericórdia de Deus, foi usada para sarar você, para curar você, ou para trazer uma mensagem e acalmar seu coração, tudo veio do Senhor, entenda. Agradeça a pessoa, obrigada, Deus te abençoe, mas glorifique a Deus. O Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido. Obrigada, meu Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não teria recebido essa bênção, essa vitória, essa resposta, esse milagre, essa cura, essa libertação, essa paz. Você está entendendo, meu irmão? Então, nessa palavra é um grande exemplo para a gente. No tempo de hoje, ela é muito, digamos assim, ela é excelente para o nosso tempo de hoje. E é um grande exemplo que nós precisamos dar glória ao Senhor. Paulo e Barnabé, quando eles viram que as pessoas confundiram as coisas e começaram a querer exaltar eles falaram: não, para com isso. Nós somos falhos igual a você. Pela misericórdia, nós estamos aqui anunciando o evangelho, pregando a palavra para vocês, para que haja arrependimento. Mas nós somos sujeitos a falhas e erros igual a você, meu irmão. Então, quando você vê alguém muito exaltado, fica ligado, meu irmão. Fica ligado, porque quem é de Deus, de verdade, né? Quem glorifica a Deus de verdade, devolve a glória para o Senhor. Fala: Deus fez. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te deu a paz. Entendeu? Quem ora por você tem que orar no nome de Jesus. Se a pessoa, por a misericórdia de Deus, orar por uma cura e você for curado, porque as pessoas, Deus deu poder para as pessoas, sim, homens e mulheres, fazer essa obra, e acontecer um milagre, você for curado, a glória é de Deus, meu irmão. A glória não é do homem, entenda. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem glória para si. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem ser, né, reconhecidas, querem ser exaltadas, mas a glória pertence a Deus. A gente é instrumento. Eu tô aqui pela misericórdia de Deus. O pouco conhecimento, né, serve para ajudar outros. E você vai ouvir e vai ajudar outros. E assim vai. Mas tudo é o Senhor quem faz. Grava isso no seu coração nessa tarde. Quando você vê alguém sendo usado pelo Senhor, abençoa, né? Dê glória a Deus, fica feliz, mas não fica exaltando a pessoa, porque a pessoa é falha igual a você. A pessoa erra igual a você, meu irmão. A pessoa é sujeita a concupiscências igual a você. A diferença está, né, na vida que ela tem ali com Deus e na misericórdia que Deus teve naquele momento de pegar um instrumento dele, que somos nós, e usar. Mas é somente isso, meu irmão. E você, né, que está me ouvindo, que Deus te usa para fazer coisas, para muitas vezes curar pessoas, para sarar vidas, para libertar, né, os endemoniados, para dar visão aos cegos. Nunca se exalte, porque lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se que tudo vem do Senhor. Paulo, ele é tremendo. Eu vou ler só mais uma vez para encerrar. Lá em Atos capítulo 14, versículo 15, o que Paulo falou quando aquelas pessoas daquela cidade começaram a querer endeusar eles ali, sacrificar eles ali, neles ali, né? Ele falou assim: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões.
E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então eles estavam ensinando ali, eles estavam dando uma lição ali para aquelas pessoas, porque a intenção, meu irmão, não pode ser se exaltar, a intenção tem que ser ajudar pessoas. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ajudar pessoas, para levar o amor, para levar o evangelho, para levar o nome de Jesus, que o nome dele, né? Como está dizendo lá a palavra em Filipenses, uma hora também eu vou ministrar sobre isso. A Bíblia é linda, ela é cheia de mensagens edificantes que fortalecem a nossa alma. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo é dele, meu irmão. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te dê entendimento, que você sempre venha ter o discernimento espiritual de entender que Deus usa os vasos, mas os vasos são falhos, os vasos são sujeitos a erros, e que ninguém venha se exaltar, que você venha, né, sempre dar a glória ao Senhor, porque tudo é dele. Se não fosse ele, a gente nem aqui estaria. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você tenha um restante de noite abençoado e que você compreenda todas as coisas que têm sido ministradas aqui. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz esteja com você.